Aprendendo com a Bíblia, louvado seja Deus, que do nosso quadro, né? Do canal do YouTube, que Deus abençoe você de longe, de perto, você que está ligadinho aí nas nossas mensagens, você que nos assiste ao vivo também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor João, missionária Nadir, missionária Nadir não, missionária Miriam, eu falei Nadir, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, os irmãos do grupo, da igreja também, a todos, amém? Se você entrou aqui no nosso quadro do canal, eu pedi para você nos ajudar aí compartilhando, deixando o seu link, seu joinha, tá bom? Uma mensagem, que Deus abençoe você. Bom, hoje aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, nós vamos ter uma palavra aqui maravilhosa, como sempre, né? Todas são maravilhosas, mas a mais gostosa é aquela do momento, né? Que é o de hoje, que eu já ministrei, né? Viveu hoje, o de ontem já foi, amanhã ainda virá. O de hoje, para nós aqui, maravilhosa palavra, nós vamos ver aqui sobre o julgamento, né? Não julgueis para que não sejais julgado. Texto base de Mateus 7, capítulo 7, versículo 1 e 2. Está comigo aqui minha mãe, seu Ivan também, né? Que Deus abençoe eles também aqui em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração juntamente com você aqui, para nós iniciarmos essa palavra aqui de Mateus capítulo 7, sobre julgamento, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus, pedir proteção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, meu Deus, agora na Tua presença, meu Deus, com gratidão e reverência, meu Pai. Meu Deus, reconhecemos, meu Deus, que dependemos de Ti, meu Deus, para tudo, meu Deus. E principalmente, meu Deus, para entender, meu Pai, e também para viver a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala conosco, Senhor, nesta hora. Abre, meu Deus, o nosso entendimento. Meu Deus, toca o nosso coração, meu Deus, e muda aquilo, meu Deus, que precisa ser mudado, meu Deus, dentro de nós. Meu Pai, tira de nós, meu Pai, todo orgulho, toda dureza. Meu Deus, tira de nós toda resistência e coloque em nós, meu Deus, um coração ensinável, um coração humilde, um coração, meu Deus, cheio da Tua graça. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos conduza, meu Pai, neste momento. E que todo, meu Pai, tudo que for dito aqui, nesta hora, meu Deus, produza fruto para a vida eterna. Meu Deus, nós entregamos esse tempo do quadro Aprendendo com a Bíblia em Tuas mãos e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema de hoje aqui é não julgueis, né? Não julgueis. Não, o tema é julgamento que volta, né? Julgamento que volta à medida que você usa. Então, tem um julgamento que volta na medida que você usa. Do jeito que você usa, o julgamento ele também volta, né? Por isso é o texto base aqui, Mateus 7, versículo 1, 2, né? Ou o tema é esse por causa de Mateus 7, né? Ao contrário, né? Nosso tema é esse por causa de Mateus capítulo 7, versículo 1, 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Na medida que você julga, você é julgado. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de ser medido também, né? Medir a vós também. Hão de medir a vós também. Meus irmãos, nós vivemos num tempo, meus irmãos, minhas irmãs que estão me ouvindo, nós vivemos num tempo em que todo mundo, não é dois, não, todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Não é não é dois, não, é todo mundo, né? E muitas das vezes essa opinião, que é uma opinião, vira um julgamento. Ela acaba virando um julgamento. De opinião, ela passa para um julgamento. E a gente olha para o outro, vê o quê? Quando a gente olha para o outro, a gente vê o erro, a gente vê a falha, a gente vê a queda, e rapidamente, sabe o que a gente faz quando a gente vê essas coisas? A gente aponta o nosso querido dedinho, né? Apontamos o nosso dedinho maravilhoso. Condena, rotula, e ainda, às vezes, até sentencia, né? Damos até uma sentença logo.
para a pessoa, como que nós fôssemos um juiz, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um alerta muito sério e amoroso aqui, onde eu acabei de ler, Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, né? Do mesmo jeito que você mede, você será medido. Do mesmo jeito que você julga, você será julgado. Não é que Deus, o nosso Pai, né? Não é que Ele esteja dizendo que nós não podemos discernir o que é certo e o que é errado. Não é isso que Ele está querendo dizer. Ele está nos ensinando a não assumir o lugar de juiz, né? O juiz que bate o martelo lá e dá a sentença. E não tratar o outro, nosso querido próximo, né? Com dureza. Tratar nosso querido próximo com orgulho ou falta de misericórdia, né? Quando Jesus, ele fala de medida, né? Que a gente viu aqui, é a mesma medida, né? Ele está falando de critério, ele está falando de padrão, ele está falando de coração. Se eu uso uma medida dura com os outros, com as outras pessoas, eu não posso reclamar quando a vida, né, as pessoas e até mesmo Deus, né, me tratam com a mesma dureza. Quando chegar até mim, eu não posso estar reclamando também, né? Se eu sou rápido para condenar, eu vou descobrir que o mundo também será rápido, por quê? Para me condenar, da mesma medida, né? Então a verdade é simples, muito simples a verdade aqui. Quem vive julgando os outros, vive se preparando para ser julgado. Então você que julga, você fica o tempo todo se preparando aí para ser julgado também. Vou trazer para você aqui uma história da Bíblia a respeito disso, desse assunto aqui, né? A Bíblia, ela conta que trouxeram uma mulher que ela foi pega em adultério, vocês conhecem essa história, né? Essa mulher foi pega em adultério e trouxeram essa mulher até Jesus. Os religiosos, né, que andavam ali, até mesmo os discípulos, né, que andavam com Jesus ali, os religiosos, já chegaram com uma sentença pronta para aquela mulher, né? Tem que apedrejar, tem que apedrejar. A lei manda, é o que está escrito lá na Bíblia, né? Aqui na nossa escritura. E julgava assim, os religiosos, né? Eles estavam certos sobre o quê? Sobre o pecado daquela mulher. Mas eles estavam errados, eles estavam todos ali errados, né? No coração. E o Senhor Jesus ali, com sabedoria, falou assim para eles, até o discípulo estava ali, hein? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus falou para eles. Porque até então os religiosos ali, os santinhos, eles achavam que a mulher foi pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, condenada. Mas Deus, para Deus, o pecado, tanto daquela mulher como o pecado dos outros, que é diferente do pecado dela, é igual. Então, um por um ali, quando Jesus falou essa palavra, quem não tem o pecado que atira a primeira pedra, um por um foi saindo e indo embora. Até os discípulos, a Bíblia diz que saíram. Por quê? Porque todos perceberam. É fácil julgar o pecado do outro, muito fácil. O difícil é a pessoa encarar o seu próprio pecado, o seu próprio erro, né? Como eles foram difíceis para eles ali quando Jesus lançou essa palavra. No final, Jesus, ele não aprovou o erro daquela mulher. Jesus, ele não aprovou o erro dela. Mas também, Jesus também não condenou. Ele não aprovou o erro, mas também ele não condenou o erro dela. Ou ela, né? Não condenou ela. E Jesus falou para ela assim, vai e não peques mais. Foi o que Jesus falou para ela, vai e não peque mais. Jesus não ficou condenando ela. Isso é graça com verdade. Isso é correção na vida de uma pessoa com misericórdia. E quantas das vezes nós fazemos diferente? Fazemos totalmente diferente. Somos duros com o erro das pessoas. Somos, né? Às vezes somos. As pessoas erram, nós somos duros demais, irmãos. Mas estamos cheios de desculpa para os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros. Somos cheios de desculpas. Exigimos perfeição dos outros, mas nós pedimos compreensão para nós. Quando é nós pedimos
que as pessoas nos entendam, nos compreendam, né? Mas quando é aos outros, a gente aponta o dedão duro, né? Nem torta. E Jesus nos chama, o Senhor Jesus Cristo nos chamou aqui, chama nós a trocar o espírito de juiz, né, de condenador, pelo coração de pastor, né? Trocar a condenação pela restauração, trocar o orgulho, né, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado, meu irmão, minha irmã, vamos ter muito cuidado, né? Vamos, todos nós, ter muito cuidado. Quem vive julgando os outros, muitas das vezes está tentando esconder os seus próprios pecados, né? Quem aponta demais, geralmente está fugindo do seu espelho, né? Geralmente está fugindo do espelho dele mesmo. E a Bíblia diz, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no teu próprio olho. Não é para você fechar os olhos para o pecado, é para abrir o coração para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como devemos agir então, pastor? O senhor está falando tanta coisa assim, como que devemos agir então? Nós devemos agir, meu irmão, minha irmã, com verdade, mas com amor, com correção, mas com humildade. Devemos agir com firmeza, mas também com misericórdia. Por quê? Porque todos nós estamos em processo. Todos, ninguém que está preparado está pronto, estamos em processo. Todos nós dependemos da graça de Deus. Todos nós precisamos do perdão desse Deus grande, esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso. Todos nós precisamos dele, não é só eu. Os outros também precisam. E não é só agora, não é todos os dias da nossa vida. Que nós falhamos muito, né? Que tipo de medida você tem usado? Você que está ouvindo aqui o nosso canal. Que tipo de medida você tem usado com o seu próximo ou com as pessoas em volta de você? Medida de dureza ou a medida de misericórdia? Né? Misericórdia. Quem tem, Jesus fala assim, que a gente tem que ter misericórdia, né? Que a gente não tiver, né? Que tipo de medida você está usando? Medida de orgulho ou medida de graça? Lembre-se de uma coisa, a medida que você usa, que é o tema da mensagem, do julgamento, a medida que você usa, ela volta para você. Você mede com amor, lá na frente vai vir uma medida de amor para você também. Né? Aqui no quadro Aprendendo, para nós terminarmos aqui, hoje aqui nós aprendemos, no quadro Aprendendo com a Bíblia, nós aprendemos que julgar é fácil, muito fácil. Amar é mais fácil. É mais fácil? É nada. Julgar é mais fácil do que amar, não é verdade? Sabia disso? Às vezes a gente fala assim, mas amar é fácil, né? Não. Né? Você vai lá na palavra que Jesus falou que você tem que amar o seu inimigo. Vê se é mais fácil. Então, julgar é fácil. Amar é mais difícil. Mas é isso que Jesus nos chamou para fazer. Que Deus nos dê um coração parecido com o dele, para nós ter esse discernimento. Firme contra o pecado e cheio de misericórdia com o pecador. Porque no fim das contas, todos nós estamos de pé, não é pela nossa força, não é porque somos bonitos ou porque falamos bem. Todos estamos de pé, sabe por quê? Pela graça desse Deus maravilhoso. Por causa da graça dele. Senão, nós já teríamos caído, né? Bom, até aqui tá bom a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Quero deixar uma oração final aqui para o encerramento, tá bom? Em nome de Jesus. Então, cuidado com o que você julga. Muitas vezes a gente julgamos sem saber, sem conhecer, sem ter noção. E aí volta e a gente não sabe por que estamos passando por isso ou por aquilo. Mas uma hora a gente vai saber. Né? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para nós terminarmos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz, meu Deus, para o nosso caminho. Obrigado porque a Bíblia não é apenas um livro, Pai, mas é a tua voz nos guiando, é a tua voz nos corrigindo, nos ensinando
e nos dando vida, meu Deus. Pai, eu te peço, Pai querido, que tudo que foi ouvido, tudo que foi, meu Deus, ouvido aqui hoje nessa palavra, não fique só na mente, mas desça para o nosso coração e se transforme, meu Deus, em prática, em mudança de vida, em obediência. Meu Deus, guarda-nos, ó Deus, na tua verdade. Livra-nos, ó Deus, do engano, do orgulho, do erro. E firma, meu Deus, os nossos passos no caminho da tua palavra. Meu Deus, que nós tenhamos fome da Escritura, sede, meu Deus, da verdade e amor, meu Deus, pela tua vontade, Espírito Santo. Que a Bíblia seja a nossa regra de fé, a nossa direção diária e a nossa segurança, meu Pai. Eu coloco cada vida, meu Pai, diante de Ti e declaro que a Tua palavra produz fruto, que a Tua palavra cure corações aqui nesta hora, que restaure vidas e fortaleça e salve vidas, Pai. É assim que nós desejamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e cremos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.